Meu nome é Robert, tenho 64 anos. E no dia em que meu filho, Michael, apareceu com um sorriso grande demais e me entregou um cruzeiro para eu relaxar, eu devia ter escutado aquele incômodo discreto que a gente sente no peito quando algo não combina. Na hora, eu agradeci, abracei, fiz o papel do pai emocionado. Só que, por dentro, alguma coisa não encaixava. Michael vinha distante havia meses. Poucas visitas, chamadas curtas, respostas vagas. E, de repente, um presente caro, inesperado, com pressa, com entusiasmo exagerado. Mas eu sou pai. E pai, muitas vezes, prefere acreditar no melhor. 3 dias antes, ele chegou na minha casa com um envelope dourado, desses de agência sofisticada. Disse que ele e Clary tinham decidido me dar um presente do tamanho do que eu merecia. Quando eu abri e vi as passagens, meus olhos encheram de água. Um cruzeiro de 7 dias pelo Caribe, ilhas que eu sempre quis conhecer e sempre adiei, porque sempre tinha um depois. Depois que o Michael se formar, depois que as contas estabilizarem, depois que a família estiver bem. Pai, a sua felicidade não tem preço, ele falou. E eu ouvi aquela frase com o coração de quem já passou por muita coisa e ainda assim acredita em gestos bonitos. Eu fiz a pergunta prática, a pergunta de quem já viveu. Quando eu vou? Depois de amanhã. Ele respondeu rápido demais. Está tudo organizado. A Clary cuidou de tudo. O senhor só precisa chegar no porto com a mala. Naquela noite, eu arrumei a mala com uma sensação estranha, como se eu estivesse colocando roupas dentro de uma pergunta que não tinha resposta. Eu tentei me convencer de que era só nervosismo. Primeira vez em um cruzeiro. Novidade. Idade. Coisas normais. No dia da partida, acordei cedo. Terminei de separar meus documentos e, quando ia sair, percebi que tinha esquecido meu remédio de pressão no armário do banheiro. Voltei para casa rápido, pensando, 2 minutos e eu saio. Abri a porta devagar para não fazer barulho e, do corredor, ouvi a voz do Michael na sala. Ele estava ao telefone e a forma como ele falava. Não era a voz do meu filho. Era uma voz fria, de quem fala de um assunto como se estivesse calculando números. Sim, Clary, ele já foi para o porto. Não, ele não desconfia de nada. Está saindo perfeito. Eu parei. Fiquei imóvel. Meu corpo inteiro travou. Aí eu ouvi a frase que eu nunca pensei que ouviria dentro da minha própria casa. Fica tranquila, amor. É só ida. Lá no mar vai ser fácil fazer parecer um acidente. Ninguém vai desconfiar de um senhor que simplesmente cai no mar. Eu senti o chão sumir por um segundo. E eu precisei respirar bem fundo para não deixar o som do meu desespero me denunciar ali mesmo. Ele continuou. O seguro do pai é de 200 mil. E com a casa dá pelo menos mais 300. Dá para pagar minhas dívidas e começar de novo. Dívidas. Então era isso. Não era amor. Não era gratidão. Era desespero e cálculo. Eu não chorei por tristeza naquele instante. Chorei porque uma parte de mim, a parte que guardava a imagem do meu filho pequeno, teve que aceitar uma verdade amarga. Eu estava ouvindo alguém que eu amo falar da minha vida como se fosse um caminho para resolver problemas. Eu me afastei, devagar,
como se cada passo fosse um teste. Saí de casa sem fazer barulho. Fechei a porta por fora e fui para o porto com um rosto calmo, o rosto de um homem comum indo fazer uma viagem. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Eu precisava entender o motivo, sim, mas antes de tudo, eu precisava sobreviver. E sobreviver, às vezes, é parar de pedir explicação e começar a agir. No táxi, olhando a cidade passando pela janela, eu voltei no tempo. Eu, Robert Sullivan, passei a vida inteira tentando ser o pai perfeito. Casei cedo, trabalhei anos como contador, guardei cada centavo. Quando a mãe do Michael se foi e ele tinha só 12 anos, eu fiz o que muitos fariam. Eu me agarrei ao meu filho como se ele fosse o sentido do meu mundo. Eu reduzi meus sonhos, adiei minha vida, fiz escolhas que eu chamava de amor, mas que agora eu via também como cegueira. Eu vendi coisas minhas para pagar faculdade, cara. Eu recusei convites, viagens, descanso. Eu aguentei calado. Eu dizia para mim mesmo: um dia ele vai entender. E por muito tempo, eu também quis acreditar que a Clary era apenas uma mulher difícil, que com o tempo ia se aproximar. Só que a verdade é que ela nunca me olhou como família. Ela me olhava como um obstáculo. E o Michael, ele foi mudando aos poucos, sumindo, se fechando, evitando conversas. E eu me convenci de que era só fase, trabalho, estresse, casamento. Hoje eu sei, os sinais estavam todos lá. Eu só escolhi não ver. Quando o táxi parou diante do porto, o navio parecia um prédio branco flutuando, enorme, cheio de gente sorrindo, tirando foto, crianças correndo, todo mundo indo buscar descanso. Eu indo buscar uma chance. Eu subi a rampa de embarque com minha mala e com um plano nascendo, ainda sem forma, mas com uma certeza. Se o Michael achava que eu era um velho frágil, ele ia descobrir que um homem que já atravessou pobreza, luto e decepções não se entrega tão fácil. O atendente conferiu meus documentos e comentou sorrindo: primeira vez em um cruzeiro, Sr. Sullivan? Que emocionante! Seu filho deve sentir muito a sua falta nesses 7 dias. Eu sorri de volta, por educação, e pensei: você não faz ideia. Minha cabine era no 8º andar, com varanda e vista para o mar. Bonita, confortável e, justamente por isso, perigosa. Varanda sem câmera. Um lugar perfeito para parecer acidente, como ele disse. Eu sentei na cama, coloquei a mala no canto e me fiz uma pergunta direta. Eu vou passar 7 dias com medo ou vou usar 7 dias para construir uma saída? Eu peguei meu celular e liguei para um número que eu tinha guardado há meses e nunca tinha usado. Frank Harrison, investigador particular. Eu o conheci por acaso quando ajudei uma vizinha numa situação complicada. Ele tinha me dado o cartão e dito: se um dia você precisar, me chame. Ele atendeu com voz firme: investigador Harrison. Frank, aqui é Robert Sullivan. A gente se conheceu no Hope Community Center. Eu preciso de ajuda. É delicado. Pode falar, Sr. Sullivan. Eu respirei e falei do jeito mais limpo possível. Eu ouvi meu filho planejando me colocar em risco durante essa viagem. Eu preciso que você investigue as finanças dele. Dívidas, empréstimos, tudo. E preciso que você me ajude a reunir provas. Do outro lado,
Silêncio. Depois ele respondeu com seriedade: O senhor tem certeza do que está dizendo? Isso é muito grave. Eu tenho. Ele me orientou a ser cauteloso, a não agir por impulso, e combinamos um adiantamento. Quando desliguei, eu senti medo, sim. Mas eu também senti algo que eu não sentia fazia tempo. Foco. Minha próxima decisão foi simples: conhecer o navio como quem estuda um mapa de sobrevivência. Corredores, escadas, saídas, áreas com câmera, áreas sem câmera. Eu observei que havia vigilância em quase tudo, mas os balcões das cabines eram um ponto cego, e a minha cabine tinha varanda. No restaurante, no almoço, eu percebi um homem da minha idade, sozinho, lendo um livro, postura de quem não se curva fácil. Ele me olhou, sorriu com gentileza. Eu tomei coragem e pedi para sentar com ele. Ele se apresentou, Carl Anderson, de Denver. A conversa fluiu rápido. Viúvo, filhos, vida inteira de trabalho. E num certo momento, ele me olhou com atenção e disse, baixinho, como quem não gosta de enrolar: Robert, posso te perguntar uma coisa, pessoal? Você não está com cara de férias. Está com cara de preocupação. Eu hesitei. Eu precisava de um aliado, mas também precisava ser prudente. Eu desconversei primeiro. Disse que era nervosismo. Só que ele não comprou. Mais tarde, no jantar, ele sentou na minha mesa e foi direto. Eu já vi esse olhar antes. Você está tentando aguentar algo sozinho. Se você precisar, eu posso ajudar. Ali, eu entendi uma coisa dolorosa. Um estranho estava me oferecendo mais proteção do que eu tinha sentido do meu próprio filho nos últimos anos. Eu respirei e contei. Do presente, da conversa que ouvi, do bilhete só de ida, das dívidas e da herança. Carl não riu, não duvidou. Ele apenas ficou sério. Isso é grave. E se alguém está realmente envolvido, pode existir uma pessoa no navio observando você. Essa ideia me gelou. Carl sugeriu que eu não dormisse mais na minha cabine, que eu ficasse na dele, uma suíte maior. E ele falou com firmeza: Eu não tenho medo de homem desesperado, e não vou deixar você sozinho nisso. Naquela noite, o telefone tocou. Era o Michael. Carl preparou o celular para gravar. Pai, como está o cruzeiro? Está se divertindo? A voz doce, ensaiada. O filho preocupado. Eu respondi com calma. Agradeci. E comecei a conduzir a conversa para onde eu precisava. Ele perguntou se eu tinha feito amigos. Pergunta estranha. Eu disse que sim, que tinha conhecido o Carl. Houve uma pausa pequena do outro lado, quase imperceptível. Que bom, pai. É importante você não ficar sozinho, mas tome cuidado. Às vezes tem gente que se aproveita de pessoas mais velhas. Ele estava tentando me afastar do meu aliado, plantando dúvida. Eu continuei. Michael, uma pergunta. Você tem o comprovante do meu retorno? Porque eu só vi um trecho nos papéis. Silêncio. Um silêncio que não é normal. Ele desconversou dizendo que a agência tinha tudo organizado e que eu devia apenas relaxar. Depois que desliguei, Carl me olhou e disse: Isso foi revelador. Ele não quer falar de retorno. Ele quer te manter passivo. Na manhã seguinte, fomos ao balcão de atendimento do navio. Eu pedi meu itinerário completo.
A atendente olhou o sistema e franziu a testa. Sr. Sullivan, aparece aqui o cruzeiro de 7 dias, mas não aparece nenhuma reserva de voo de retorno. Eu engoli seco. Era a confirmação oficial. Carl, com calma, perguntou se eu podia comprar o retorno ali mesmo. Havia um voo disponível. Eu comprei com meu cartão e, naquele instante, além de me proteger, eu criei uma prova. O pacote foi comprado sem retorno. No convés, logo depois, meu celular recebeu uma mensagem do Michael perguntando se eu tinha dormido bem na cabine. Ele queria confirmar onde eu estava. Eu respondi dizendo que estava no deck, tomando sol. Ele perguntou se eu tinha explorado o navio. E logo em seguida, tenha cuidado perto dos corrimões. Às vezes, a pessoa perde o equilíbrio. Eu li aquilo e senti um frio. Não era cuidado, era roteiro. Ele estava ensinando a versão que queria que o mundo ouvisse depois. Na piscina, naquele mesmo dia, eu notei um homem mais jovem, uns 40 anos, roupa estranha para o local, olhando na nossa direção. Sempre que eu encarava, ele desviava. Carl fez um teste, se afastou. O homem continuou me observando só a mim. A gente subiu para a cabine do Carl e ficou claro. Eu estava sendo acompanhado. Na noite seguinte, Claire me ligou. A mesma alegria forçada. Eu fiz uma pergunta direta sobre o retorno. Ela hesitou. Ficou desconfortável quando eu disse que já tinha comprado o retorno por conta própria. De novo, eles tinham um plano e eu tinha atrapalhado. No terceiro dia, Carl sugeriu que a gente puxasse conversa com o homem suspeito, em local público, cheio de câmeras. O cassino era perfeito. Eu fingi estar alegre demais, como se tivesse bebido. O homem se aproximou, simpático demais, e fez perguntas demais. Seu filho está no cruzeiro também? Não, ele ficou em Chicago. Você está em qual cabine? Eu respondi. 8º andar 847. Tem varanda, mas eu fico com receio de chegar perto do corrimão. O olhar dele mudou por um segundo. Um brilho de quem recebe uma informação valiosa. Ele saiu e foi para os telefones públicos. Carl seguiu discretamente e voltou pálido. Ele ligou e disse: ele está na 847, com varanda. Ele tem medo do corrimão. Perfeito para o que precisamos. Eu sentei, respirei. E ali eu tive certeza. Não era só conversa, era execução planejada. Carl foi firme. Você não volta para sua cabine e nós vamos avisar a segurança do navio. Vamos armar uma situação para flagrar essa pessoa. O capitão, John Peterson, nos recebeu com seriedade. A gente mostrou gravações, mensagens, a prova do bilhete sem retorno, descreveu o homem. O capitão não minimizou. Isso é extremamente sério. E enquanto o senhor estiver sob minha responsabilidade, nada vai acontecer com o senhor. Eles ajustaram o plano. Mais câmeras, segurança disfarçada no corredor e um dispositivo de pânico para eu acionar se necessário. Na noite do baile do capitão, tudo parecia normal para os outros. Música, dança, gente feliz. Eu vi o homem no salão. Ele me observava sem disfarçar. Por volta da meia-noite, eu saí como se fosse para minha cabine. Peguei o elevador até o 8º andar, mas não fui para uma porta. Eu subi pelas escadas de serviço até um ponto onde eu e Carl poderíamos ver o corredor. Pouco depois, vimos o homem aparecer, agora com luvas e ferramentas.
Ele foi direto para a minha porta. Ele abriu, entrou, e quando ele foi para a varanda, a segurança entrou junto e o cercou. O homem tentou dizer que tinha se confundido, que era engano. Só que encontraram com ele ferramentas, um frasco pequeno e, principalmente, um celular com mensagens do Michael com instruções claras sobre horário, sem chamar atenção e parecer acidente. Eu fiquei aliviado por estar seguro, mas, ao mesmo tempo, eu senti uma tristeza pesada, porque aquilo confirmava o que meu coração não queria aceitar. Meu filho tinha cruzado uma linha que não tem volta. Na manhã seguinte, Frank Harrison me ligou. Ele tinha levantado a situação financeira do Michael. Dívidas grandes, empréstimos, irregularidades, assinatura falsificada em documentos. Clary também com dívidas. Não era um detalhe, era desespero. Eu decidi ligar para o Michael. Eu precisava ouvir a reação dele quando soubesse que eu não era mais o pai distraído que ele imaginava. Ele atendeu com a mesma voz ensaiada. Pai, como foi a noite? Eu respondi calmo. Foi interessante, porque um homem entrou na minha cabine. Silêncio. Eu continuei. A segurança do navio o segurou. E no celular dele havia mensagens suas. Ele tentou negar, tentou inverter, tentou dizer que eu estava confuso. Eu falei com firmeza: Michael, eu tenho gravações, eu tenho provas, eu tenho relatórios. E quando eu voltar para Chicago, eu vou entregar tudo às autoridades. Ele tentou apelar para o vínculo. Eu sou seu filho. E eu respondi o que eu nunca pensei que diria. Filho não trata o pai como solução de dívida. Filho não monta plano para colocar o pai em risco. Eu te amei a vida inteira, mas eu não vou mais fechar os olhos. Eu desliguei e chorei. Não por fraqueza, mas porque, às vezes, a coragem vem com dor. Quando o navio atracou em Miami, eu já era outro homem. Não o pai que se sacrifica em silêncio. Um homem que entende que amor não é licença para abuso. Eu me despedi do Carl no porto. Abracei, como se abraça família. Porque foi isso que ele foi para mim naquele momento. Família de verdade. De volta a Chicago, Frank me esperava. Fomos direto fazer o que tinha que ser feito, com calma e com documentação. O responsável que nos recebeu disse algo que ficou comigo. Poucas vezes eu vejo uma situação tão bem registrada. Isso facilita que a verdade apareça com clareza. Algumas horas depois, recebi a confirmação. Michael e Clary tinham sido detidos e estavam tentando sair do país. Malas prontas, passagens compradas. Mais um sinal de que nada ali era impulso. Nos meses seguintes, eu precisei encarar audiências, papéis, conversas difíceis. Eu não vou romantizar. Foi pesado, mas foi também libertador. Porque pela primeira vez, eu escolhi me proteger. Eu vendi a casa grande, cheia de lembranças, e comprei um apartamento menor, confortável, em uma região tranquila, e comecei a fazer algo que eu nunca imaginei. Eu passei a ajudar outras pessoas mais velhas que estavam sendo pressionadas, manipuladas, diminuídas dentro da própria família. Eu aprendi uma lição que eu queria ter aprendido antes. Bondade não é fraqueza, mas bondade sem limites vira convite para quem não respeita. E Cal e eu continuamos amigos, ligações semanais, visitas. Ele me lembrava sempre: você não perdeu sua vida, você recuperou. Hoje,
Quando eu olho para trás, eu não penso naquele cruzeiro como a semana mais escura. Eu penso como a semana em que eu acordei, a semana em que eu parei de me explicar e comecei a me proteger, a semana em que eu descobri que, mesmo depois dos 60, a gente ainda consegue se reinventar. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido simples. Escreva nos comentários de que cidade você está me ouvindo e me diga uma coisa. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que estava dando mais do que recebia? Se essa história te fez pensar, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você quer que eu continue trazendo histórias assim, com lições reais e com respeito, se inscreva. A sua inscrição é como você dizer: continua, eu quero mais. Eu leio os comentários. Eu escolho as próximas histórias junto com vocês. Até a próxima, com carinho e respeito.